E, por fim, o Paulo Castro, CEO do Terra. Paulo. Boa tarde, parabéns pela realização do evento. Aí, cumprimento toda a diretoria da Abranet. Acho que a gente está fazendo um evento que marca mais um rito de passagem na história, né? Eu estava brincando que a gente pode falar da maioridade da internet, né? Internet comercial no Brasil, 1995, né? 18 anos, mais ou menos esta época estava saindo a portaria, né, do ministro comentando, definindo o provedor de acesso, o provedor de serviço de informação, o provedor de conteúdo, e que foi que viabilizou, eu acho que uma expansão muito rápida da internet, lembrando que naquela época as empresas de telecomunicações eram estatais ainda, né? Então viabilizou uma entrada. E eu tive a oportunidade de ver aqui vários amigos conhecidos, né? Gente que já, né, estava falando com o Dorian aí antes, um dos primeiros provedores de acesso no Brasil, esse não o primeiro, né, Dorian? E eu estava naquela época lá no TecNet, que hoje é o Terra. Eu brinco que o CNPJ é o mesmo, a empresa mudou tanto, e eu acho que essa é uma característica super importante do nosso negócio, que de certa forma mostra que a gente tem essa capacidade de inovação aqui no Brasil e consegue exercer, talvez não na escala que a gente poderia, mas efetivamente o que a gente viveu na internet é um processo darwiniano, né? Um processo de adaptação e de mudança constante, né? Eu vou só contar uma história que surgiu no almoço, né, que acho que ilustra isso. Em 1999, se eu não me engano, na época, 99 ou 2000, nós estávamos falando sobre isso, né? Lança-se um provedor de acesso chamado IG, gratuito. Empresas como o Terra e o UOL, 95% da nossa receita era acesso à internet. E o cara me vem com um produto grátis. Eu me lembro que e depois eu uso isso aí até hoje como parte do discurso para os nossos empregados, nossos colaboradores. Eu disse, olha, peru é aquele que morre de véspera. A gente não morre de véspera, a gente tem que se adaptar e a gente sabe se adaptar ao longo desse período. Então, eu acho que essa é uma lição importante dessa indústria, né, que está aqui representada hoje, que soube se reinventar a cada momento. Se a gente fala que a internet tem o poder de como é que é? Disruptivo, né? Você usou o termo disruptivo. Eu tenho certeza que a indústria que ela mais rompe no próprio dia a dia é a própria internet. A gente viveu isso e vive isso diariamente, né? A gente começa a sentir cada vez mais essa ruptura em outras indústrias. E eu contei rapidamente um caso que me aconteceu, que esse aqui para mim é o mais ilustrativo disso, assim, até onde pode chegar isso. Eu moro em São Paulo já há 13 anos, mas sou de Porto Alegre, a origem da empresa era de Porto Alegre, e no final de ano, como é normal, vou passar o Natal lá, e a minha esposa estava junto, e a minha cunhada estava com um problema na máquina de lavar roupa. Uma máquina da LG, toda sofisticada, cheia de teclado, e tinha um código de erro na frente. O que a minha esposa disse? Ó, eu já sei como é que a gente vai fazer isso. Entrou no YouTube, ou no Google, sei lá, digitou lá, máquina LG, código de erro tal. Veio um vídeo e uma página explicando como consertar aquilo. Ou seja, a internet tem hoje o potencial de ruptura, inclusive do instalador, ou não sei como é que chama isso, técnico de conserto de máquina de lavar roupa. Consertador de máquina de lavar roupa. Ele não imagina que ele está sendo rompido e graças a Deus a gente vive num mercado, né, que está com uma oportunidade, pleno emprego, ou quase pleno emprego, né, que está faltando o técnico de máquina de lavar roupa. Então, o fato da gente não ter incluído todo mundo vai dar tempo de todo mundo se adaptar. Mas que realmente, concordo plenamente com o Fábio, a gente está vendo a pontinha do iceberg, né? Apesar de estar vendo essa pontinha do iceberg há 20 anos ou 18 anos, a gente continua achando que é a pontinha do iceberg, porque a capacidade de mudança e o envolvimento que outras indústrias, né, e outros negócios vão sofrer ou se transformar. Sofrer é uma forma, acho que negativa de dizer, mas acho que é muita oportunidade também, né? Quando a gente fala, hoje de manhã se falou um pouquinho de bancarização, né, e de meios de pagamento. Para mim isso é uma tremenda oportunidade em todos os sentidos, talvez até de formalizar em alguns aspectos, alguns setores, né, de trazer segmentos da economia para uma eficiência maior. Eu vou dar só mais um exemplo que tem a ver, não com o Terra, mas com
e tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui com o Grupo Telefônica. Na Telefônica Digital, se lançou agora 3 meses atrás, primeiro na Espanha, agora na Inglaterra, um produto que, para mim, quando eu vi o conceito, eu disse, isso é sensacional. Dentro do mobile, do machine to machine, né, ou seja, de colocar um chip, né, em coisas diferentes, um chip num carro, que é um negócio que já se usa hoje para fazer essa questão de bloquear o carro, né, mas utilizando ele para, a serviço do cliente, baixar o custo do seguro. Né? E aí não tem quebra de privacidade, porque o cliente aceita. Né? Eu vou dar um aceite. Por que eu vou dar um aceite? Porque a seguradora, isso não é verdade aqui ainda, eu acho que aqui a seguradora ainda pode cobrar taxa de seguro diferente por idade, por sexo, mas na comunidade econômica europeia acabaram com isso. Disseram assim, não pode cobrar menos porque é mulher, porque é um preconceito contra o homem. Não pode cobrar mais porque é mais idoso ou menos porque é jovem. Não pode. Então, isso nivelou para cima o custo, óbvio, porque é uma questão de estatística, né? Esqueci o termo agora que se usa nessa área de seguro, mas de sinistralidade, né? Atuarial, exatamente. O que acontece quando a gente coloca esse chip dentro do carro e você autoriza enviar os dados todos os dias para a seguradora? Ele mapeia o teu comportamento de uso. Então, se você usa mais ao dia e menos à noite é mais arriscado, dá mais sinistro. Se você usa acima da velocidade de limite, isso dá mais sinistro. Se você freia e acelera de forma brusca, isso dá mais sinistro. E isso é feito de uma forma que eu achei muito inteligente. Assim, você paga o seguro em 12 meses, paga 50% à vista, e o restante você vai pagar e vai deduzir o valor, vai diminuir o valor se você tiver um comportamento que é mais favorável para a própria seguradora. Então, é um negócio assim, para mim, quando me explicaram esse conceito, tipo, até onde a gente chega. Quer dizer, óbvio, a primeira visão que alguém tem de um negócio desse é assim, quebra de confidencialidade, mas eu estou usando a meu favor, eu não estou quebrando para outros, não é para terceiros, só eu e a seguradora temos acesso a isso. E eu vejo instantaneamente, por um ranking que eu posso acessar no meu smartphone ou no computador, como é que eu estou indo. Então, se eu estou indo meio mal, minha luz está meio vermelha, eu posso melhorar o meu comportamento, porque isso vai baixar o valor do seguro para os próximos meses. Isso, para mim, assim, é um exemplo de aplicação onde praticamente todos os elos da cadeia se beneficiam. Talvez a oficina que conserta não se beneficie, porque vai ter menos conserto para fazer. Mas o sujeito paga menos seguro, a seguradora paga menos sinistro, até questão de fraude, né? Protege o bom pagador do fraudador, porque nessa área de seguro automóvel a gente sabe que a fraude é super presente, né? E é um exemplo de uma outra indústria que está sendo, de alguma forma, transformada, né? Por esse poder que a gente, como nenhuma outra, talvez, vive, né? Nos últimos, 18 anos, esse poder transformador dessa indústria, né? Para não falar em outras, né? Eu acho que o Fábio já falou muito na indústria de mídia, que eu tive a responsabilidade de presidir o IAB, né? que é a entidade, digamos assim, parente da Abranet, mas que congrega as empresas de mídia digital no Brasil. Depois o Fábio presidiu agora no último exercício. E é uma indústria que hoje, apesar de poder avançar muito, eu acho que pode avançar muito mais do que já avançou, hoje já é a terceira maior fatia do bolo publicitário, já vai para a internet, quando a gente olha os dados aí consolidados, só ficando atrás da televisão aberta, que é um fenômeno no Brasil, e dos jornais, que ainda captam o segundo lugar. Mas é uma das que tem crescido de uma forma bastante abrupta. Pensando um pouquinho, só para fechar, porque eu não sei como é que nós estamos de prazo, o relógio está estouradíssimo. Só para fechar, porque eu acho que é importante a gente pensar em termos de potencial, né? Um dia desse hoje o Terra tem operações aqui na América Latina em 7 países, nos Estados Unidos e na Espanha. Né? Pensando só nos nossos 7 países da América Latina, eu estava fazendo uma avaliação no final do ano passado e fiz uma conta que é bem conta de consultor. Nós temos uma penetração média nesses 7 países de 40%. O Brasil está um pouquinho acima, eu acho que uns 45%, talvez, penetração média de internet. A penetração de internet na América do Norte hoje é 80%, no final do ano passado. Na Europa Ocidental, 66%. Então, se a gente acredita, como nós acreditamos, que todo mundo vai ter que ter internet, e é um recurso vital para a nossa vida daqui para frente, senão nós vamos gerar um gap absurdo, só aqui no Brasil a gente tem um potencial para chegar no parâmetro dos Estados Unidos de dobrar o número de usuários de internet.
né? E eu acho que nesse aspecto, né, eu acho que esse governo está de parabéns nesse sentido, tem visto essa oportunidade e essa necessidade, né, de tornar a nossa sociedade mais eficiente, como pessoas e como empresas, como negócios, né, e tem apostado nisso. Acho que realmente esses 2 anos e meio de governo, não? 2 anos e meio de governo, a gente nota que, inclusive, em relação ao governo anterior, que era do mesmo partido, nota um foco e uma dedicação diferenciada em relação a esse assunto, com o Plano Nacional de Banda Larga e várias iniciativas de exoneração que têm que ser aplaudidas, acho, pela indústria, não só pela nossa indústria particularmente, mas acho que para o Brasil como um todo vai se beneficiar muito dessas iniciativas que estão sendo feitas agora. Obrigado.